Bem-vindo ao panorama de mercado do mês de julho de 2022. Esse vídeo tem o objetivo de ser curto, mas tentar apresentar todos os principais pontos que aconteceram no mês passado e as perspectivas para o mês que a gente começa agora. Como a gente está em final de semestre, cabe um resumo um pouco maior sobre o que aconteceu no primeiro semestre e as perspectivas para o segundo semestre. Já peço desculpas de antemão porque essa última semana passei com Covid, estou no finalzinho da minha recuperação, então a minha voz está meio embargada e eu espero que você compreenda essa questão. Bom, vamos começar. Eu vou tentar dividir em duas partes, mundo e depois Brasil. No mundo eu quero falar um pouquinho sobre Estados Unidos, um pouco sobre Europa e um pouquinho sobre China. Depois a gente entra em Brasil. Com relação aos Estados Unidos, lá a inflação está muito alta e essa inflação alta culminou com o Fed entendendo que ele errou, né, e começou a aumentar os juros agora de uma forma bastante significativa. Aumentou em 0,75 na última reunião, o mercado já aposta que ele aumentará novamente em 0,75 na próxima reunião e que isso ainda não vai ser suficiente para segurar a inflação por lá. A inflação lá é a mais alta nos últimos 30 anos. Então é um momento delicado para a economia americana porque a população não estava mais acostumada com isso. E isso traz insatisfação e muita pressão política em cima do governo Biden. Não à toa, a Bolsa Americana já cai mais de 20% no ano de 2022. A Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia, cai ainda mais, cai cerca de 30% já nesse ano. É uma queda muito expressiva, algo que não se via há muitos anos nos Estados Unidos. Todo esse pessimismo é gerado porque acredita-se que com a elevação dos juros nos Estados Unidos, automaticamente haverá uma recessão na economia. Algo que é bem complexo porque os Estados Unidos hoje trabalham em pleno emprego. Tem muito mais vagas do que empregados disputando essas vagas. Então, até conseguir fazer com que haja um equilíbrio entre demanda e oferta, para que a inflação possa cair, a gente acredita que os juros americanos vai ter que subir muito mais do que já subiu e muito mais do que eles imaginam que vão precisar subir no momento. Vamos acompanhar, mas as perspectivas ainda são bem difíceis para a economia americana, principalmente para a questão dos ativos de risco em bolsa. Então, os americanos, de uma forma geral, que têm mais de 60% do seu patrimônio em bolsa, estão amargando quedas de acima de 20% esse ano. Isso traz um mau humor muito forte, tanto para eles quanto para o restante do mundo. Vamos falar um pouco de Europa, e não dá para começar a falar de Europa sem falar sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. Quando começou essa guerra, todo mundo achava que seria algo muito rápido, que iria acabar de uma forma bem rápida e haveria algum tipo de acordo. Parece que isso não vai acontecer realmente, a guerra já se estende e pior, o Putin parece que está ganhando essa guerra. Isso porque quando a Rússia começou essa guerra, todo mundo entendeu que o embargo econômico que seria feito aos russos seria suficiente para quebrar toda a estratégia russa. Algo que não aconteceu, muito pelo contrário, porque a Europa continuou demandando petróleo e continuou entrando dinheiro nos cofres russos. Ainda para piorar, a Rússia fez, ainda para piorar, né? Ainda para melhorar para a Rússia e piorar para a Europa, a questão do embargo econômico e a Rússia só aceitar o pagamento em rublo fez com que a moeda deles ficasse ainda mais forte. Com isso, os russos conseguiram o que eles queriam, ter caixa suficiente para enfrentar essa guerra. E a mais, agora eles estão conseguindo inclusive chantagear a Europa. Começaram a fechar o fornecimento de gás, diminuindo a produção de gás ou enviando menos para a Europa. Ao fazer isso, automaticamente ele coloca a Europa toda num cenário de alerta e que agora nós estamos no verão, mas daqui a pouco a gente vai entrar no inverno deles. E sem gás vai ser um caos para a Europa. E a Europa não vai saber lidar com essa falta de gás. Com certeza vai trazer problemas muito sérios, tanto para as economias locais, quanto para a questão da ordem mundial em termos de equilíbrio de forças entre Rússia e Europa e Estados Unidos. A gente precisa ficar muito atento o que pode vir daí. Agora vamos falar da China. Na China, a política de Covid-0 fez com que o lockdown fosse bastante restritivo. Com isso, impactou diretamente na economia e trouxe efeitos, claro, para toda a cadeia mundial de suprimentos
e para os preços das commodities que acabaram, principalmente minério de ferro, sofrendo muito nos últimos semanas e meses aí, o que acaba impactando aqui no Brasil, na nossa Vale, né? Mas além disso, o petróleo, que está bem pressionado também, acaba sofrendo um pouco com essa nova característica, onde o mundo inteiro parece entrar numa recessão, automaticamente a produção mundial de petróleo pode sofrer e a gente pode ter aí uma necessidade menor pelo produto. Consequentemente, o preço começa a cair, né? Claro que ainda está bastante pressionado, a gente tem a guerra que não dá para esquecer, então a gente ainda vai ter umas oscilações muito fortes nas commodities, mas o fato é que aquela alta que a gente viu no primeiro semestre provavelmente não deve continuar no segundo semestre agora. Bom, passando para o Brasil, a gente teve a Bolsa Brasileira caindo aproximadamente 6% no semestre, sendo que só no mês de junho a queda foi de 11%, uma queda brutal, a maior queda desde 2002. É uma queda realmente que ninguém esperava que seria dessa magnitude, e o pessimismo vem tanto pela questão de que internamente a gente tem uma taxa de juros muito alta que força as pessoas a não irem para mercados de risco, as pessoas preferem realmente a renda fixa, e por outro lado a gente tem resgate da renda variável, fazendo com que a pressão sobre venda dos ativos aumente ainda mais. Tem ativos que já estão caindo no semestre mais de 50%, 60%, algo realmente brutal. Tem coisa muito barata na Bolsa Brasileira, mas não dá para saber se esse barato vai continuar mais barato ou se a gente vai em algum momento encontrar o fundo do poço. Para piorar, a gente tem um cenário eleitoral se aproximando, onde a disputa política acirrada vai fazer com que a gente tenha muito ruído. A gente já tem aí o governo gastando mais, abrindo os cofres, estourando novamente o teto dos gastos. Isso traz de volta o risco fiscal, que é sempre um problema e um calcanhar de Aquiles para o crescimento do nosso país. O Brasil não cresce e, além de tudo, se endivida. Isso é um problema, e isso faz com que o investidor estrangeiro, que já tem muitos problemas lá fora, como eu já identifiquei aqui, já passei para você, para que ele vai se enfiar ainda num país como o Brasil, que ninguém sabe nem quem vai ser o novo presidente, se a gente vai ser de esquerda, se a gente vai ser de direita, qual é o projeto desse país para o ano que vem. Então, o cenário de incerteza é tão grande que é melhor ficar de fora. Então é esse mais ou menos a leitura que a gente vê nas bolsas brasileiras. Entretanto, o copo meio cheio também tem o copo meio vazio, também tem o copo meio cheio, né? Todo mundo que tinha que vender já vendeu, então me parece que é muito mais marginal as vendas agora do que propriamente o contrário. Entretanto, a tendência do Ibovespa é de baixa, a gente tem que acompanhar para ver quando isso se reverte. No primeiro semestre, era muito evidente que o call de commodities, comprar petróleo, comprar minério e bancos, seria vencedor em relação ao índice, algo que realmente se comprovou. Mas agora, no segundo semestre, isso parece já não ser uma grande verdade. Entretanto, as ações ainda de dividendos continuam performando melhor do que o índice, porque no momento desse de estresse, pelo menos aquelas empresas que pagam bons dividendos continuam preservando os seus valores na bolsa. Na renda fixa, agora a gente tem que tomar cuidado, porque a gente atingiu, provavelmente a gente está muito próximo de atingir, né, o pico da nossa taxa Selic, da nossa taxa de juros. Com isso, a gente começa a perceber agora que o IPCA tende a ir arrefecendo ao longo das próximas semanas e meses. Então, se você tem títulos de renda fixa comprados atrelados ao IPCA, se eles forem de curto prazo, talvez seja o melhor momento agora de você vendê-los. Por quê? Porque o IPCA agora deve render negativo nos próximos meses. Então, os títulos curtos, eles não fazem muito mais sentido, porque o IPCA, no mês, ele vai render negativo. Apesar do ano ainda ser um valor bastante expressivo, a tendência agora é começar a cair o IPCA, porque a inflação vai ser controlada uma vez que a taxa de juros chegou a patamares altos e ela deve realmente segurar a inflação. Então, cuidado, existem títulos aí no mercado, o pessoal vendendo CDB mais 10%, mais 12%, IPCA mais 12% para curto prazo. Você provavelmente vai perder do CDI fazendo uma compra desse título. Então, nesse momento, para investimento de curto prazo, prefiro os títulos de CDI, não os títulos ligados a IPCA.
Para longo prazo, a conversa é diferente. Para longo prazo, se você tiver pensando em aproveitar esses juros altos, até algumas taxas pré-fixadas, que estão na casa de 14%, fazem muito sentido. Mas, e o IPCA, claro, faz sempre sentido quando a gente está falando de longo prazo, né? E as taxas estão altas realmente para o longo prazo, vale a pena ainda pegar títulos atrelados ao IPCA. Mas então, para o curto prazo, toma cuidado, porque o IPCA vai cair e automaticamente o seu rendimento pode ser menor até do que o CDI. E com relação agora ao dólar, né? O dólar ainda no ano também cai, deixa eu ver aqui, o dólar caiu esse semestre 6%, né? Então também foi um investimento que caiu. O ouro também, para você ter ideia, o ouro caiu 9% nesse período do semestre. Mas o dólar especificamente voltou a uma tendência de alta, justamente por conta de toda essa incerteza e por conta do risco fiscal que volta a assombrar o Brasil. O dólar acaba se apreciando e é uma forma, inclusive, de segurar um pouco o ímpeto da renda variável, né? Porque quando o dólar está em alta, automaticamente há uma saída de capital do Brasil e isso força com que as ações também acabam sofrendo um pouco mais. Por fim, um último comentário é a queda do Bitcoin. Vocês que já me conhecem há mais tempo sabem quanto eu sou cético com relação a esse tipo de investimento, né? E o Bitcoin cai nada menos, nada mais do que 60% nesse ano. Então é um investimento realmente bastante volátil e muito arriscado. Tem aqueles que vão dizer que agora é o momento de comprar. Eu continuo cético e acredito que Bitcoin não é investimento, é aposta. Então eu não recomendo que você faça esse tipo de investida. Bom, esse vídeo, o objetivo é ele ser curto. Eu espero ter passado um resumo rápido do que aconteceu no semestre. Novamente peço desculpa pela minha voz embargada, mas estou me recuperando aí da Covid. Se você tiver alguma dúvida específica sobre o seu portfólio de investimentos, me manda uma mensagem, a gente marca uma reunião e vamos conversar especificamente sobre isso, tá bom? Para concluir, eu gostaria apenas de reforçar que esse vídeo é exclusivo para você que é meu cliente. Então, se você tem alguma demanda ou se você quer saber mais sobre algum assunto específico, me passa aqui para que eu possa melhorar esse vídeo para você. Por fim, se você tiver aquele amigo que está precisando de alguma assessoria de investimento, lembra de me indicar a ele. Um abraço, uma boa semana e um excelente mês de julho para todos nós.